Quando se fala de implantes, logo se pensa na Oraunic, uma das maiores redes de odontologia do Brasil e a especialista em implantes. É por isso que o Dr. Mauro Mirapalete vai falar sobre os implantes de carga imediata no episódio do Fala Dentista de hoje. Dr. Mauro, o que são os implantes de carga imediata? Hoje o assunto é sobre implantes de carga imediata. Quando o paciente vem até a clínica para a gente conversar, esse é um tópico que normalmente, quando a gente está falando de implantes dentários, é um tópico que ele vai ser abordado durante a consulta. E eu busco ser o mais lúdico possível, tá? Então eu peço aos ouvintes, às vezes os ouvintes mais técnicos que me perdoem, eu vou fugir às vezes de um termo técnico para buscar uma maior lucidez na conversa, para a gente não entrar num termo extremamente técnico e talvez faltar o entendimento, tá? Então assim, quando a gente fala de implante de carga imediata, não é especificamente um tipo de implante, sim um tipo de técnica de reabilitação, tá? O que significa isso? Quando eu falo de implante, eu estou falando da base de sustentação. Então, aquele parafuso metálico que vai dentro do osso. Basicamente isso, tá? Esse parafuso, ele vai ser colocado numa estrutura receptora, tá? Que vai ser o osso do paciente. Então, vamos pensar em estruturas ósseas com diversas densidades, tá? Então, o osso não é tudo igual. O osso pode ser mais duro, mais mole, enfim, a gente tem meios ali de trabalhar. Quando eu tenho que fazer uma força exacerbada, ou seja, eu tenho que aplicar muita força para esse implante entrar, significa que a sua estabilidade primária, a maneira com que ele está ficando com a interface do osso, ela está sendo muito alta, tá? Então ele está com uma estabilidade muito boa. Se ele está com uma estabilidade muito boa, esse implante tolera que eu faça uma carga imediata. O que é uma carga imediata? É eu já realizar a prótese, ou seja, já carregar esse implante, já colocar ele para trabalhar, para sofrer forças mastigatórias no ato da cirurgia, ou 72 horas depois, ou 7 dias depois. Isso significa carga imediata. Eu reabilitar o meu paciente num curto período de tempo, às vezes com uma prótese provisória, às vezes com a prótese definitiva logo de cara. Mas é o ato de reabilitar o paciente de uma maneira muito rápida. Oi, doutor Mauro, tudo bem? Doutor Mauro, o que vai definir se eu irei ou não usar implante de carga imediata? O que acontece? Como eu falei anteriormente, a estrutura que vai acima desse implante, ou seja, a estrutura que vai servir de fato como o dente, como a capacidade mastigatória do meu paciente, ela pode ser tanto provisória quanto definitiva nesse primeiro momento, vai depender de alguns fatores, vai depender do planejamento do caso, vai depender das expectativas, depende de muita coisa. Se a gente consegue já ir para a prótese definitiva, também é melhor para o meu paciente. Eu poupo o tempo dele, eu poupo o número de consultas, eu poupo deslocamento até a clínica. Então é bastante coisa que a gente consegue acelerar para esse paciente. Em alguns casos, obviamente, é melhor a gente entrar com um provisório antes, para a gente entender e depois lá na frente fazer com mais calma essa prótese. Enfim, isso vai depender de caso a caso, vai ser delimitado, conversado e combinado junto ao meu paciente antes da gente caminhar ali com a prótese. Doutor Mauro, quais são os tratamentos disponíveis na Oraunic para este caso? Gente, a gente busca sempre a carga imediata, a gente busca sempre agilidade e qualidade para os nossos pacientes. A gente sabe que mexer com ciências da saúde é delicado, não é uma coisa muito simples, tá? Então, eu também dependo de tempos biológicos, eu dependo também de cicatrização do meu paciente, então às vezes não é só eu querer ou eu ter intenção ou eu ter vontade, por vezes eu dependo de fatores que fogem do meu controle e faz parte, a gente explica isso com toda a calma do mundo para o paciente, para tentar também, a gente sabe que às vezes o paciente tem o anseio, tem a vontade, tem a urgência, mas é importante a gente respeitar os tempos biológicos para a gente ter sucesso e ter longevidade nos tratamentos. Toda semana, o Dr. Mauro Mirapalete passa na programação da Rede Mar Azul com dicas de saúde bucal. Para conferir outros episódios do Fala Dentista, acesse as redes sociais da Rede Mar Azul. Lembrando que as avaliações são gratuitas na Oraunic de Balneário Pissarras, localizada na Avenida Nereu Ramos, número 211, ou no telefone 99171 0051. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.